dia a todos. Bom dia. Do livro Pão Nosso, por Francisco Canto Xavier e Emmanuel. A lição é a 76, as testemunhas. Portanto, nós também, os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que deixemos todo o embaraço. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que os observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, os espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos que interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, eles falam sem palavras nos refoutos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Que essa mensagem cale em nossos corações e nos dê a certeza, Senhor, de que não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados, e que possamos, no interior de nossas almas, escolher essas companhias. E que neste momento todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando, possam participar desse aprendizado, que através do nosso irmão Éder, que vem com todo amor e boa vontade nos oferecer, possamos ser melhores e aprender um pouco mais. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo. Bom dia. Bom dia. Eu vou até descer aqui para ficar mais fácil para poder enxergar e também conversar com vocês. Que a paz do Mestre Jesus possa estar junto a todos nós nessa manhã de domingo, véspera do aniversário de nascimento de Allan Kardec. Nós estamos aqui para fazer uma singela homenagem. A palavra é essa, singela homenagem, em relação à história do mestre de Lyon. Allan Kardec, ele nasce na cidade de Lyon com um compromisso reencarnatório de receber o Espírito, do Espírito da Verdade, a terceira revelação, que era o Espiritismo. Esse Espírito ele foi preparado previamente para essa tarefa, porque as suas encarnações anteriores foram capacitando ele, de maneira que ele pudesse receber essa missão e dá-la cumprimento. Porque, segundo palavras dele próprio, nada do que ele escreveu pertencia a ele. Ele era apenas o codificador. Ele não foi autor. Mas a gente pode dizer que foi coautor, né? Mas foi codificador, o grande organizador da doutrina espírita.
Bom, como nós sabemos que ele foi preparado para isso? Do livro de Humberto de Campos, Irmão X, Cartas e Crônicas, eu até botei ali, item 28, Kardec e Napoleão, no meu, página 121. Não sei se numa edição nova muda, mas tem uma passagem interessantíssima, aonde Chico Xavier psicografa uma mensagem que Humberto de Campos narra quando Napoleão se coroou imperador da França em 1803, se eu não me engano. Napoleão, ele começa a se desvirtuar da proposta reencarnatória dele. Qual era a proposta reencarnatória de Napoleão? Era levar os ideais da Revolução Francesa aos 4 cantos da Europa, promovendo um processo de mudança de mentalidade. Não digo de democratização, porque essa palavra não existia, mas uma mudança. E Napoleão reproduz o modelo que ele derruba. Quando ele derruba as monarquias autoritárias, tanto é que Napoleão era recebido em festa em vários países em que seu exército invadia. Só que logo depois, Napoleão estabelece um império na Europa e coloca seus parentes como governantes dos países que ele havia ocupado. Resultado, Napoleão acaba reproduzindo aquilo que ele tinha como compromisso modificar. Em função disso, numa grande reunião no plano espiritual, o espírito de Napoleão é retirado do corpo e é levado até essa região do mais alto, aonde o espírito de Napoleão encontra com uma entidade que reencarnaria no ano seguinte, que era Allan Kardec. Então vejam, um ano depois desse encontro, Kardec encarna na França, tá? E ele vai realizar um trabalho de continuação do movimento iluminista, de esclarecimento, de libertação das ideias, que Napoleão deveria ter colocado mais em prática. Porque Napoleão, inicialmente, ele tinha uma proposta, mas com o passar do tempo, ele acabou se demonstrando tão autoritário e prepotente quanto os monarcas absolutistas que ele ia derrubando. Então, curiosamente, depois de algum tempo, Napoleão começa a enfrentar aqueles que um dia o saudaram como libertador, por conta do seu autoritarismo. Então, essa seria a primeira informação importante para nós de que Kardec ele tinha uma missão e que a espiritualidade havia oferecido essa missão a Kardec. Kardec teria sido, digamos assim, empoderado, né, dessa missão que ele viria a cumprir. Como, quando e onde não se sabia, mas Kardec trazia no seu arcabouço reencarnatório todo esse compromisso e que o Irmão X nos narra pela mediunidade de Humberto de Campos. Bom, Kardec, ainda garoto, porque ele era de uma família de classe média alta, ele vai para a Suíça. Da onde ele nasceu até a Suíça era relativamente próximo, tá? Ele vai para lá para estudar com Pestalozzi. Pestalozzi era um educador suíço que tinha um método de aprendizagem totalmente atípico. Ele não ensinava através de uma forma autoritária. Pestalozzi procurava educar prestigiando, estimulando sempre. Aqueles que tinham dificuldade recebiam ajuda de Pestalozzi para poder
conseguir superar suas dificuldades. O indivíduo não era punido por ter dificuldade, o indivíduo era estimulado. Tanto é que o método de Pestalozzi é usado até hoje. É um método inovador, onde a criança aprende numa dinâmica, respeitando o tempo de aprendizagem dessa criança. Muitas famílias dão preferência que as escolas tenham o método de Pestalozzi e de outros. Eu mesmo conheço uma que é palestrante espírita, que hoje ela usa o sobrenome do marido, Sônia Braga, mas na verdade eu conheci muito a mãe dela, Zilda Alvarenga, e é a filha da Zilda Alvarenga, Sônia Alvarenga, que hoje assina como Sônia Braga. Ela tinha um colégio, eu não sei se ainda tem, que era uma técnica de Pestalozzi. E ela foi até a Suíça para conhecer toda a história de Pestalozzi, ela se envolveu nesse processo. E Kardec, por trazer no seu arcabouço reencarnatório uma experiência muito grande de vidas passadas, isso vai desabrochando. E esse desabrochar torna-se um elemento facilitador. Tanto é que com 14 anos, Allan Kardec, ele já demonstrava uma habilidade muito grande. Essa habilidade, outros espíritos também vêm demonstrar, como o caso de Eurípides de Barçanufo, que foi um espírito que teve um desabrochar de uma maturidade, que ele lia uma vez, aprendia, ouvia uma vez, gravava. E Allan Kardec vai ser a mesma coisa. A ponto de quando o professor Pestalozzi precisava se ausentar, Kardec ficava como monitor dos outros alunos, ensinando aos outros alunos, pela facilidade. Aí a gente pergunta assim, como é que pode, né? Uns têm uma facilidade tão grande, outros parece que são, assim, tão limitados. Experiências de outras vidas que desabrocham. Tá? O maior exemplo que eu poderia dar é Eurípides de Barçanufo, o terceiro filho de uma família de 15, no interior de Minas, em que ele lia uma vez e já sabia. Ele era um autodidata, assim como Allan Kardec, porque toda a formação de Kardec era uma formação informal. O indivíduo estudava, era uma capacitação. Ele não teve uma formação acadêmica, mas o indivíduo estudava tanto que dentro da média das pessoas ele estava acima da média em termos de conhecimento que ele havia detido, porque ele lia, gravava e ele já se tornava uma biblioteca ambulante, porque ele já sabia. Não era a vivência da atual encarnação, a bagagem que ele trazia o capacitava para aprender e se tornar uma figura mais dinâmica. Bom, continuando, para facilitar, a espiritualidade aproxima de Kardec uma mulher que também provavelmente havia assumido um compromisso com ele. Ela era 9 anos mais velha que ele, coisa típica para a época, né? Eles se casam, não têm filhos, o que permitiu que Kardec trabalhasse e pudesse desenvolver toda a codificação. E ela o auxiliava como secretária, porque como Kardec não tinha grandes recursos, ele era um educador, um alfabetizador, ele ficou conhecido pelo método de alfabetização que ele inventou. Eles vão se conhecer, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ele estava com 30 ou 31 e ela 39 ou 40 quando eles se casaram, né? E ela vai ser o braço direito dele em todo o trabalho da codificação, tá? Então, vejam, por que nós estamos colocando esses slides primeiro? Para mostrar a vocês que Kardec, ele tinha todo um alicerce que permitiu a ele, quando a revelação chegasse, ele está preparado para trabalhar, porque até por volta de 1850,
Ele era um educador, era uma figura conhecida publicamente em Lyon. Ele era um homem, digamos assim, idôneo, conhecido, era um pesquisador, um autodidata, uma pessoa que se destacava como um homem culto, o que nós chamaríamos de erudito, tá? Até 1850 a 51. Por quê? Porque em 1851, Kardec foi convidado por um amigo chamado Sr. Fortier para conhecer nos salões de Paris, né? Tá aqui, ó, o fenômeno das mesas girantes que encantavam a cidade de Paris e a Europa. E como é que se dava esse fenômeno? Vejam bem, mediunidade sempre existiu. Mediunidade, Kardec não inventou a palavra mediunidade, muito menos espiritismo. Eu já fiquei sabendo disso. A palavra espiritismo, ela não foi construída por Kardec. Kardec utilizou-se dessa palavra que já existia. Mas o fenômeno mediúnico das mesas girantes foi uma intervenção, segundo Arthur Conan Doyle, não sei se já leram alguma coisa, uma intervenção do mundo espiritual ao mundo dos homens, para chamar a atenção de que havia uma força sobrenatural maior que existia paralela ao mundo dos homens. Kardec vai ser convidado pelo Sr. Fortier e diz o seguinte: você sabe muito bem que eu não gosto dessas crendices. O que não falta aqui em Paris e na Europa são os ilusionistas, prestidigitadores. Existe um filme chamado Ilusionista, que é muito interessante, passado em Viena, provavelmente na primeira metade do século XIX. Então, a coisa tomou uma proporção tão grande que Zeus Van Tuyl, assim como outros pesquisadores, se interessaram em trabalhar a ideia das mesas girantes. As pessoas se reuniam num salão aonde se falava de política, provavelmente economia, só não se falava de futebol, porque na época não tinha, tá? Na época não tinha o futebol. Ué? Voltou. Peraí. Eu devo ter esbarrado aqui o dedo. Não, só não se falava em política, a política falava, só não falava em futebol porque não tinha, mas provavelmente devia se falar de algumas coisas. O pessoal se reunia em torno das mesas, onde provavelmente o tarô corria solto, né? E as pessoas ali querendo uma situação assim visionária de um passado, um sortilégio da vida, né? Provavelmente com relação a um bom casamento para o filho ou para a filha, se valia a pena um negócio, investir no negócio, que rumo tomaria a política, qualquer coisa do gênero, na verdade, eles se interessavam em fazer isso, mas ao mesmo tempo descobriram que, estando em volta de uma mesa, colocando as mãos sobre a mesa, ocorria um fenômeno no momento que eles se concentravam. As mesas flutuavam. E aqui nós temos um exemplo, foto. Eu não digo que é a foto da época de Kardec, mas pela maneira das mulheres estarem vestidas, a gente deduz, tá, que deva ser do século XIX. Inicialmente, as mesas se movimentavam e Kardec ficou impressionado, porque não é uma mesa grande, aquelas mesinhas de bar, pequenininhas, tá? Como exatamente está aqui, ó, esse tipo de mesinha. As pessoas sentavam, colocavam as mãos sobre a mesa, se concentravam e a mesa se levantava. As pessoas não podiam tirar a mão da mesa, tanto é que pediam que as mulheres arregaçassem as mangas e os homens as mangas dos ternos, para ver se não tinha nenhum objeto que pudesse enganchar na mesa e levantar. Então isso foi uma coisa que chamou a atenção, e Kardec acreditava que isso fosse um efeito de magnetismo. E ele pensou assim, não é possível.
é quase impossível você magnetizar um objeto de uma madeira, porque Kardec estudava e já conhecia nessa época o trabalho de Mesmer. Se vocês procurarem ver, tem um livro chamado Mesmerismo, que tem a ver com o magnetismo, a possibilidade de você magnetizar um corpo, tá? Então, eles já pensavam nessa possibilidade. Se não me falha a memória, Kardec vem a desencarnar em 1869, estudando sobre magnetismo, para entender os fenômenos, inclusive, de transmissão de energia e radiação de energia de passe, tá? Bom, e Kardec ficou impressionado, e ele falou assim, só tem uma maneira de se saber se isso é uma coisa autêntica ou não. Ele estava no salão, as pessoas naquele tipo de manifestação, quando ele se aproximou de uma mesa que flutuava com as pessoas e pensou o seguinte, se esse fenômeno é real e se existe alguma força sobrenatural, leve até a porta. Ele pensou, fenômenos. Fenômenos. Então, a mesa foi até a porta. Depois ele pensou assim, que a mesa volte agora para a janela. A mesa foi com as pessoas até a janela. As pessoas também não entendiam o que se passava. E Kardec pensou, não é possível, mesa não pensa. Alguém respondeu o meu pensamento. Há por trás desse fenômeno um princípio inteligente que está produzindo esse fenômeno. O que seria isso? Seriam espíritos? Porque a ideia de vida após a morte sempre existiu. A ideia de que existe um mundo espiritual sempre existiu, desde a antiguidade. Agora, como que esse mundo espiritual atuava no mundo material, isso não se sabia. Então, Allan Kardec ficou tão interessado que resolveu pesquisar. Mas, como eu disse a vocês, Kardec já trazia na sua bagagem uma experiência muito grande. E um dia ele teve, por intermédio de um médium, uma revelação. O nome verdadeiro de Allan Kardec era um nome até que a gente grava, mas um nome diferente, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec quando teve contato com uma entidade que revelou que, em uma vida passada, Hippolyte havia sido um celta, um druida, chamado Allan Kardec. Foi nessa época, por volta de 1855, que se interessou pelo espiritismo. Vejam bem, o que é um druida? Tá? O druida, ele é como é que nós podemos dizer? Um preceptor, a palavra é essa. É aquele indivíduo que tem um conhecimento a mais, como uma espécie de professor. Só que a palavra professor é uma palavra mais moderna. Eu diria, por exemplo, José Bonifácio foi preceptor de Dom Pedro II. Então, o druida era uma espécie de preceptor, um homem que tinha um conhecimento a mais e que transmitia esse conhecimento. Então, ele era um espírito que já trazia da sua bagagem lembranças de vidas passadas, e essas lembranças se manifestavam. Então, os celtas, todo mundo conhece que na Europa existem essas pedras, o pessoal adora ir lá ver essas pedras em formato circular. Uns dizem que foram construídas pelos astronautas, seres de outros planetas, né? E ainda existem comunidades que se reúnem, tá? Porque essa foto aí não é... Eu achei até que era foto de filme, mas não é. São comunidades que existem, que realizam esses encontros, tá? De vez em quando, lá na Europa, nesses lugares. Bom, o celta era de uma determinada região. Tem um pessoal aí que adora música celta, cultura celta.
os celtas eles existiram numa determinada região da Europa e desenvolveram uma cultura peculiar que permitiu serem conhecidos até hoje, como por exemplo, próximo a Jerusalém havia uma comunidade, os essênios, tá? E os essênios eles tinham uma vida diferenciada. Eu estive lendo a respeito de Eurípides Barçanufo e me parece que ele teve uma encarnação junto aos essênios. Então isso é uma coisa que o indivíduo passa por uma experiência de vida atípica em relação aos demais, mas uma experiência que o ajuda em termos de crescimento espiritual. Isso que é interessante que a gente entenda. Essa experiência que Kardec teve numa encarnação como druida, deu a ele bagagem para que ele pudesse evoluir e conhecer um pouco mais. Fora as outras encarnações, né? Que se a gente for falar das encarnações de Kardec, a gente não vai sair daqui hoje, né? Não vai cumprir a gente não consegue cumprir as nossas obrigações no dia de hoje. Agora, interessante que Kardec, ele vai, pelo processo de pesquisa, elaborar 5 obras, que são chamadas Pentateuco Kardeciano. E Kardec, por ser um professor, todo professor didático e, de preferência, professor primário, né? Porque ele era uma formação de alfabetização, ele tinha uma tendência a querer ensinar. Ele resolve o seguinte: a melhor maneira das pessoas aprenderem isso aqui, independente da língua, é através de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, eu vou elaborar perguntas para que as pessoas que venham a estudar possam se guiar pelas perguntas. Agora, a grande questão, de onde ele tirou esse conteúdo todo? A gente se pergunta, né? Kardec perguntou tudo isso aos espíritos, os espíritos saíram respondendo? Não. Uma parte sim, mas uma grande parte não, porque Kardec recebeu muito material de pessoas que ficaram sabendo que ele estava montando esse tipo de trabalho, tá? Para a elaboração do Livro dos Espíritos. Então, os primeiros 3 anos, de 1857 a 1860, Kardec vai trabalhar em cima do Livro dos Espíritos, que é a pedra angular de toda codificação. E quando ele, por intuição, vai montando as perguntas, as respostas vão chegando a ele de forma mais surpreendente. Haviam pessoas, porque o que nunca faltou no mundo é uma reunião onde você tem um indivíduo que é dotado de uma mediunidade e as pessoas aproveitam-se dessa mediunidade para entrar em contato com o plano espiritual, para perguntar tudo possível e imaginável. Então Kardec recebia uma grande quantidade de rascunhos de pessoas que tinham em casa uma reunião espiritual, a palavra mais adequada, e que haviam feito perguntas sobre determinada coisa, sobre outra. E Kardec recebeu aquilo, teve que fazer uma triagem imensa, tá? Muita coisa jogou fora, mas muita coisa ele aproveitou para seguir uma linha de raciocínio. A mediunidade de Kardec era intuitiva. E Kardec, além de ter a mediunidade intuitiva, quando o senhor Fortier percebeu que Kardec estava interessado, levou Kardec para conhecer a família Baudin ou Baudet, o sobrenome é assim, aonde as 2 irmãs, que tinham uma mediunidade muito grande, tá? Elas recebiam meninas muito novas, eram 3 meninas, uma de descendência árabe, cujo sobrenome era Jafé, e as outras 2 eram as irmãs Baudet, Baudin, eu não sei falar, tá? Essas meninas de, eu acho que 14, 16 e 17,
que talvez nem tivessem uma formação de educação convencional, como nós podemos dizer, elas davam passividade e os espíritos, por intermédio delas, se comunicavam. E ele vai começar a perguntar coisas a elas e elas começam a responder. E Kardec percebe que uma garota daquela não podia dar uma resposta. Hoje talvez até dê, mas naquela época não. Então ele diz assim, não é possível, não. Quem é você? Quando ele perguntou isso, a entidade disse a ele, eu me chamo Espírito da Verdade. Eu estou aqui para ajudar você, se você quiser, a organizar todo um conteúdo para que as pessoas possam entender que existe uma vida espiritual além do mundo material. Kardec se interessou e a entidade falou, você tem à sua disposição todas essas agremiações espíritas não, agremiações aonde se manifestam espíritos. Tome cuidado, porque dependendo do que você pergunte, você vai ter as respostas possíveis e imagináveis. Mas você é um educador, você vai saber distinguir o certo do errado. Mas eu estarei à sua disposição 15 minutos por mês, em uma reunião para tirar suas dúvidas. E você será intuído do restante. E nessa, Kardec foi pesquisando para poder melhor entender tudo isso, porque a gente pensa assim, mas com 15 minutos por mês, ele teve chance de perguntar ao mundo espiritual tudo o que ele queria na reunião dessa casa, não, mas Kardec frequentava várias reuniões em outros lugares diferentes. Só para vocês terem uma ideia, quando Kardec montou o livro Céu e Inferno, Kardec, para ter certeza de que as manifestações eram autênticas, ele ia numa reunião, numa casa de uma determinada família, formulava perguntas, o espírito respondia e ele anotava. Deixava passar um tempo, ele, como era uma pessoa conhecida, o lugar não era tão grande, todo mundo sabia, ele ia numa outra reunião, em uma outra casa. Chegando lá, ele fazia a evocação dele ao mesmo espírito, para que aquele espírito se manifestasse ali. E aí Kardec perguntava ao espírito aquilo que eles haviam conversado, e o espírito dizia. Aí Kardec sabia que aquilo não era invenção, que a entidade que estava se manifestando ali era a mesma que havia se manifestado na outra casa. Era a maneira com que Kardec conseguia ter uma idoneidade nas respostas. Fantástico, não é? Fantástico. Né? Bom, o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular, tem essa divisão. Introdução, prolegômenos, tá? Que é a colocação dos espíritos, que é curtinha. O prolegômenos até é relativamente curto, a introdução é imensa, mas o prolegômenos é curto. E aí nós temos a divisão do Livro dos Espíritos em 4 partes. Reparem que eu coloquei cada uma numa cor diferente. Por quê? Porque cada parte dessa vai dar origem a uma das outras 4 obras. Por isso que eu falei, o Livro dos Espíritos é a pedra angular. E do Livro dos Espíritos, cada parte se desmembra. Primeira parte, a origem das coisas. Gênese. A Gênese. Segunda parte, o mundo espírita ou mundo dos espíritos. Livro dos Espíritos. Terceira parte, as leis morais. Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações, céu e inferno. Agora, o fato dele ter colocado nessa ordem é uma coisa. A organização e o lançamento aí já é completamente diferente, de acordo com as possibilidades do próprio Kardec. Nós vamos ver que Kardec vai lançar as obras
numa sequência totalmente diferente, tá bom? Só para vocês entenderem. Kardec morou nessa rua, Rua dos Mártires, em Paris. Onde morou, foi em sua residência que ouviu pancadas na parede do seu estúdio, como sendo de um espírito que procurava comunicar-se com ele. Kardec, toda vez que tinha dúvidas, ele se concentrava e pedia algum tipo de manifestação. A gente não pode se esquecer que as casas antigamente eram de madeira. As paredes poderiam ser de tijolos, mas o chão era madeira. Então, toda casa de madeira tem uma tendência a trincar, ranger, fazer barulho, por causa da diferença de temperatura. Os espíritos conseguiam produzir pancadas para chamar a atenção de Kardec, quando ele estava em dúvida e estava escrevendo alguma coisa errada. Quando ele começava a fazer alguma coisa que ele tinha dúvida, ele escutava uma pancada. Aí ele se concentrava, bom, isso aqui tem que ser modificado. Quando ele tinha dúvida, mas ele estava escrevendo uma coisa certa, ele não escutava nada. Os espíritos só intervinham quando ele estava se desviando das intuições que ele recebia. Porque, vejam bem, deu trabalho fazer isso aí. Se a gente for parar para pensar, levando em conta que na época ele só acho que tinha uma secretária que o ajudava além da própria mulher, porque ele, como um professor de escola, não de escola pública, porque antigamente o ensino se dava de forma sistemática. Eu poderia dizer que Kardec era um explicador melhorado, tá? Seria a maneira de nós entendermos como é que ele trabalhava. Se eu não me engano, a esposa de Kardec, Amélie, né, que nós vimos aqui, que ele a chamava de maneira carinhosa de Gabi, tá? Ela era de uma família que tinha recursos. O pai dela era tabelião, tinha cartório. Então, a família da Amélie tinha algum recurso, então o que possibilitou Kardec de se dedicar ao trabalho. Isso me faz lembrar de Maomé, que Maomé, ele se casou com uma viúva rica, que permitiu que Maomé escrevesse todo o Corão, sem necessariamente ter que trabalhar, pegar no pesado, né, nas caravanas de camelo, por causa da facilidade que o casamento lhe permitiu. Tudo isso faz parte de uma programação espiritual para que as coisas possam ser facilitadas, né? Porque senão o indivíduo não teria tempo. Se Kardec tivesse que ralar dentro do ônibus, dentro de um trem, vindo do subúrbio para cá, é o mesmo caso. Eu digo isso, as pessoas acham graça. Chico Xavier só conseguiu produzir o trabalho que ele produziu porque ele morava lá em Pedro Leopoldo. Porque se ele morasse numa cidade como Rio de Janeiro, tendo que se deslocar, morando em Campo Grande, trabalhando no centro da cidade de trem, ele não ia ter condições. E mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, era tão complicado que às vezes o Chico, para poder psicografar, ele tinha que se esconder. Houve um caso, eu acho que eu até já contei essa história para vocês, um senhor que era gerente da Fazenda Modelo, ele tinha, na casa dele havia um porão. Foi nesse porão que o Chico psicografou Paulo Estevão, para que o Chico tivesse sossego e as pessoas não ficassem assediando o Chico se escondia nesse porão. Eu faço ideia como deve ter sido. O Chico deve ter psicografado sob a luz de lampião, porque luz elétrica na década de 30, lá em Pedro Leopoldo, em determinadas regiões, deve ter sido a base de lampião na parede, de lampião soltando fumaça, lamparina, provavelmente, tá? Eu estou supondo, mas não deve ter sido algo fácil. E se nós pegarmos só de curiosidade na década de 30, desde 1931 até 1940, Chico psicografou, se eu não me engano, 12 ou 14 livros, como A Caminho da Luz,
Emmanuel, tem vários, Boa Nova. Se a gente for pegar, são vários. Há 2000 anos, Paulo esteve imenso. Na época não tinha televisão, né? Rádio só para os mais abastados. Então, o indivíduo tinha um tempo, não tinha telefone, só para as pessoas ricas. Então, ele tinha um tempo infindável, vivia em função daquilo. O mesmo aconteceu com Kardec. A gente se pergunta, como é que ele conseguiu dar conta desse recado? O modelo de vida daquela época é completamente diferente do modelo de vida de hoje. O indivíduo vivia dentro do escritório, ele trabalhava 24 horas por dia, varava a noite trabalhando para poder dar conta. Então, voltando aqui, bom, como eu falei a vocês, o desmembramento. Então, a primeira parte deu origem à Gênese, só que a Gênese não foi a primeira a ser lançada, tá? O primeiro a ser lançado após o Livro dos Espíritos, se eu não me engano, foi o Livro dos Médiuns, o Evangelho, não foi? O Livro dos Médiuns, né? Então, depois veio o Evangelho, depois eu vou botar a ordem direitinho, tá? Aparece. É só para que a gente possa ter ideia. Bom, agora está aqui, tá? Então, o Livro dos Espíritos teve 2 edições. A segunda edição é que nós temos em mãos, até hoje. Ele volta ou não? Não, avançou. Tá? Então, o Livro dos Espíritos, a primeira edição, 18 de abril de 57, com 501 perguntas. Depois desse intervalo de tempo, até 1860, os amigos colaboradores, que Kardec tinha muito colaborador, começaram a pressionar Kardec para lançar a segunda edição com todas as perguntas completas. Aí Kardec demorou até que ele lançou. Se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir que existe uma tradução que não tem 1019, tem 1018, tá? Por conta de tradução. Teve um tradutor que ele pegou e juntou 2 perguntas e colocou uma pergunta e a opção como A. Então você tem 1018 perguntas. Já me perguntaram isso, eu tive que pesquisar e vim a descobrir que tem a ver com tradução. Mas o conteúdo é o mesmo. Você não sabe o nome do tradutor? A Vera sabe, né? Não. Mas não veio ao caso. É porque existem 2 ou 3 traduções, que são, uma dessas traduções você vai achar as 1018 perguntas. Por que tem 1018? Esqueceram de botar uma? Não. É que no meio do caminho o indivíduo achou que as 2 tinham o mesmo assunto, então ele fez a opção A. Tá? O Livro dos Médiuns, como eu falei, que saiu em janeiro de 1861. Depois o Evangelho, o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese. A Gênese vai ser o último livro lançado por Kardec. Agora, independente disso, Kardec também lançou a Revista Espírita, tá? Aquelas revistas espíritas com alguns comentários, o que ele não colocou aqui. Todo esse material, muito desse material, ele tinha colaboradores. E onde é que a gente vai achar isso? Nós vamos encontrar na Gênese. Na Gênese nós vamos encontrar a ajuda de Camille Flammarion. Dê uma pesquisada lá que vocês vão encontrar a ajuda de os amigos que colaboravam no trabalho de Allan Kardec. Camille Flammarion era astrônomo e tem alguma coisa, um texto ali que Camille Flammarion colaborou. E Kardec leu, viu que tinha coerência e encaixou ali, tá? Não, se a gente não se estender um pouco, a gente não termina, né? Obras póstumas, curiosamente, que é vendido junto, não foi Kardec que fez. Obras póstumas foi feita em janeiro de 1890 pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em homenagem a Kardec,
que pegaram todo aquele material que Kardec não utilizou e organizaram nesse livrinho. Por isso que quando se fala em Pentateuco, a codificação kardeciana é Penta, 5. Obras póstumas é um apêndice que vem feito pela Sociedade Parisiense. E vocês vejam, apesar disso tudo, o espiritismo na França ainda deixa a desejar. Por quê? Porque a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil. Por que ela foi transplantada? As guerras, as confusões que a Europa viveu foram tantas que a espiritualidade achou por bem que ela viesse, todo o espiritismo viesse para o Brasil na mala dos viajantes. E a semente nasceu ali, germinou a arvorezinha. Essa arvorezinha foi transplantada para cá e se transformou nessa grande floresta que nós temos aí, né? Cada casa espírita é uma parte da árvore que Kardec plantou, das sementes que Kardec plantou. E a gente está aqui pelejando. Muito bem. Agora, alguns episódios que valem a pena serem comentados, tá? Eu deixei aqui para a Rosa uma cópia desse PowerPoint. Se alguém tiver interesse, a Rosa depois pode compartilhar. Isso é invenção nossa. O Auto de Fé de Barcelona foi um episódio muito pitoresco. Kardec, em 9 de outubro, essa semana, vai completar aniversário, não é verdade? Eu podia ter colocado ali a quantidade de anos, mas a gente esquece, numa próxima eu conserto. Kardec, ele enviou, no dia 9 de outubro de 1861, 300 exemplares do Livro dos Espíritos para um livreiro em Barcelona. A Igreja Católica ficou sabendo. Esse livrinho, Auto de Fé de Barcelona, conta essa história. E os livros nunca chegaram na mão do livreiro. Os livros foram, digamos, desviados porque alguém comentou e eles foram queimados em praça pública. Kardec ficou muito chateado, não pelo dinheiro que perdeu, mas pelo fato dos livros não terem sido vendidos. Mas Kardec jamais imaginou que aquele auto de fé em que os livros foram queimados em praça pública foi a maior propaganda que poderia ter sido feita, porque o povo, vendo os pedaços de papel queimados em praça pública, aquilo passou a chamar a atenção. Que livros foram esses que foram queimados em praça pública? Isso me faz lembrar quando, na época da Segunda Guerra Mundial, num estádio na Alemanha nazista, todos os livros foram queimados, os livros que não eram de acordo com o sistema. Inclusive tem até cerimônias que as pessoas passam jogando livro na fogueira. Então, isso chamou a atenção de tal forma que as pessoas começaram a procurar o livro. Foi a maior propaganda que Kardec poderia ter feito, levando em conta que as pessoas, não existia meios de comunicação para divulgar. A divulgação era de boca em boca, né? Tanto é que os livros do Chico Xavier, na década de 40, já nos anos 40, eles eram divulgados de boca em boca. A pessoa chegava no centro espírita e dizia assim, por exemplo: Vera, você recebeu alguma correspondência da Federação Espírita? Veio alguma informação se o Chico lançou mais um livro? Porque existia um programa da FEB chamado Novidades. O que era novidade? A novidade seria mais ou menos o que nós diríamos hoje, tipo Círculo do Livro Espírita, tá? Era mais ou menos isso, Círculo do Livro Espírita. Então, as casas espíritas, elas pagavam, faziam um depósito mensal para receber pelo reembolso postal, e aí vinha, todo mundo já ficava de olho que quando chegava a comunicação da FEB podia ter um lançamento novo do Chico Xavier,
Porque não se sabia, você não tinha televisão, o rádio era uma coisa acanhada, você não tinha os meios de comunicação que hoje tem em tempo real. Tu pega o celular ali e vê, é que nem todo mundo tem grupo de WhatsApp. A casa espírita vai funcionar tal dia, e você manda para o grupo, todo mundo está sabendo, não é verdade? Na época não tinha isso. Bom, o desencarne de Allan Kardec. Allan Kardec, aos 64 anos, em 31 de março de 1869, estava escrevendo uma publicação sobre magnetismo e espiritismo, aquilo que eu falei a vocês, e a relação entre os dois, mas foi interrompida pela ruptura de um aneurisma. Tá? O desencarne de Allan Kardec completou esse ano, essa data eu corrigi, 153 anos de desencarne, no ano de 2022. É só fazer as contas, eu acho que eu subtraí direitinho. E representa para o Espiritismo um movimento a ser, um acontecimento a ser rememorado e celebrado. Esse espaço de tempo ainda é pequeno diante do que, de quão significativa e crescente se tornou a doutrina espírita, por ele codificada para a fácil compreensão das pessoas. A forma com que Kardec organizou permite que os livros sejam traduzidos para qualquer língua, porque o indivíduo que vai traduzir, ele vai obedecer o critério da pergunta e da resposta. Tá? Isso que foi a grande percepção de Kardec, ou a intuição, porque Kardec era um médium intuitivo. Então, como ele, digamos assim, a comunicação de Kardec com o mentor era uma banda larga, né? Não era internet de escada, era banda larga, né? De velocidade, né? Como o pessoal diz assim, de grande velocidade. Que talvez Kardec e o mentor, Kardec pensava junto com o mentor, ao mesmo tempo, porque tudo isso tinha um peso muito grande. Como eu falei na introdução, o símbolo da videira, eles têm uma explicação por que prolegômenos. Prolegômenos tem a ver com videira, tem a ver com formação. Eu até achei interessante por que ele colocou um capítulo como prolegômenos. Origem, tem a ver com a questão da origem, como é que a coisa surgiu, da onde a coisa veio, da essência. Tá? É como se, por exemplo, por que nós temos aqui a uva, né? Justamente para traduzir a ideia da onde que vem o vinho, da onde que origina, da onde isso tudo se originou. Quando a gente lê a introdução, que é enorme, tá? E lê Prolegômenos, a gente vê perfeitamente o que o Espírito da Verdade, qual a verdadeira intenção do Espírito da Verdade. Era justamente para que um dia nós pudéssemos estar aqui conversando, trocando ideia. Bom, uma homenagem, Gabriel Delany vai deixar uma homenagem para Kardec, que é o ponto central do entendimento que nós podemos ter em relação a ele, substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante de constatações científicas. Tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. Gabriel Delany deixa essa mensagem referente a Kardec, porque aquela dúvida que nós tínhamos, da onde viemos para onde iremos, Kardec conseguiu resolver isso, concluindo o trabalho que iniciou-se com Moisés, o Decálogo, depois veio Cristo trazendo a Boa Nova, que não pode ser concluída porque as pessoas não tinham alcance de entendimento. Já com Allan Kardec, foi possível por quê? Porque a humanidade
ocidental estava diferente, o iluminismo, o enciclopedismo, as guerras de Napoleão, que promoveram a expansão da Revolução Francesa, e no bojo da expansão da Revolução Francesa, nós temos o movimento iluminista, o enciclopedismo. Olha, eu não preciso dizer muito. Quem aqui que não teve oportunidade, quando era jovem, de consultar uma enciclopédia? Era o presente que normalmente a criança ganhava quando entrava no ginásio, ou, dependendo da família, no primário, né? Porque o pai, que se tinha condições, ele comprava uma enciclopédia, uma Barça Delta Larousse, não é verdade? Para que a criança pudesse pesquisar. Hoje, pesquisa no Google, né? Mas antigamente tinha que sentar lá para ler, pesquisar, e vocês devem se lembrar que a leitura era o saber. E uma das formas, eu acho que até já comentei isso aqui, havia uma figura ilustrativa, um casal de meninos, né, lendo um livro, e do livro saindo uma luz, assim, era a luz do conhecimento que clareava as trevas da ignorância. Isso foi uma coisa para mim muito marcante, porque a gente custa entender o significado simbólico que existe por trás disso tudo, tá? E para que a gente possa ir já terminando, o túmulo de Allan Kardec. Kardec não foi inicialmente sepultado nesse cemitério Père Lachaise, não, tá? Ele foi sepultado em outro lugar, que eu não sei qual é o cemitério original que ele foi enterrado. E depois seus restos mortais foram levados, e onde foi construído esse dolmen pela comunidade espírita francesa e colocado ali, tá? Justamente lembrando aquelas construções de pedra dos celtas. Quando Kardec foi sepultado, no seu enterro, 4 amigos seus fizeram discursos na sepultura. Dos 4, o que mais se destacou foi de Camille Flammarion, tá? Por que Camille Flammarion? Porque Camille Flammarion fez o discurso mais inflamado e disse uma coisa que até hoje nós lembramos: Kardec era um bom senso encarnado. Tudo que Kardec fazia tinha um bom senso muito grande mesmo. Então, isso é, digamos assim, quase que uma marca registrada de Allan Kardec. Para a gente terminar, curiosamente, Kardec morreu em 1869, tá? No ano de 1870, a França passou por uma confusão muito grande por conta da unificação alemã. Bismarck, que era um estrategista alemão, ele desejava a união dos reinos alemães, porque em 1870 não existia Alemanha, que nós conhecemos hoje, eram os reinos alemães. Para poder unificar os reinos alemães, Bismarck vai fazer uma estratégia que busca a ajuda dos reinos numa guerra contra a França. É a Guerra Franco-Prussiana. E a Guerra Franco-Prussiana, ela leva à derrota da França. E todos os soldados franceses, eles são aprisionados pelo exército alemão. Em Paris vai ocorrer uma manifestação dos trabalhadores. Não vou entrar muito no mérito disso. E essa manifestação, ela vai ser duramente reprimida pelos soldados franceses, que vão ser liberados pelos alemães. A cidade de Paris, ela vai ficar sitiada, ganha o nome de Comuna de Paris, tá? Porque eles formam um governo independente, e a cidade de Paris vai ser bombardeada pelo exército francês, que foi liberado pelo exército alemão para conter as manifestações populares que estavam eclodindo em Paris.
É uma coisa que... E Kardec havia desencarnado 2 anos antes. Aí, aonde tem essas ruínas, era onde Kardec morava, aonde existia o escritório que Kardec tinha, aonde ele trabalharia fazendo todo o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Tá? A gente diz que a espiritualidade poupou Allan Kardec, para que Kardec não tivesse, digamos, a frustração de ver Paris, inclusive a rua que ele vivia, ser destruída por uma guerra civil, né? Foi uma verdadeira guerra civil, que a história conta assim por alto. Ela não é, a gente não estuda isso de maneira mais aprofundada, mas morreram muitas pessoas. Muitas pessoas morreram por conta a questão social eclodindo, resultado de todo um processo histórico. Se quiserem entender um pouco mais, leiam A Caminho da Luz. Ele vai ter ali um capítulo que fala sobre isso. E aqui nós encerramos, desejando a todos um bom domingo, desejando muita paz, que a gente hoje possa pensar em Kardec, no sentido de que todo esse conhecimento, essa troca de ideias, nós aqui estamos trocando, nós não temos nenhuma pretensão de ensinar nada a ninguém, a gente aprende quando conversa, quando a gente bate esse papo. E que a gente possa estar juntos numa outra oportunidade. Lembrando a todos, aproveita a oportunidade, que essa semana também é a semana de São Francisco de Assis. Tá? Terça-feira. Passou rápido, né? Olha, neste momento, não sei se teria palavras para agradecer. É só gratidão. Gratidão por essa doutrina. Gratidão por esse irmão que passou por aqui e fez a diferença. Que colocou em cada um de nós a fé raciocinada também, com esperança de que não estamos nunca sozinhos, desamparados, e que sempre somos auxiliados, como foi dito hoje. Temos muitas testemunhas que estão aqui conosco, nos dando força, nos ajudando. E gratidão a esse espírito Allan Kardec, que, além do bom senso, ele teve generosidade de tudo que ele aprendeu, ele compartilhou, e hoje a humanidade é melhor por conta disso. E nós somos discípulos ainda, aprendizes, e que possamos fazer a diferença. Em cada um de nós está um pouquinho desse ensinamento, dessa bagagem que nos foi ofertada, e que possamos abraçar e praticar em cada dia de nossas vidas todos esses ensinamentos, sabendo que temos esperança de um dia todos nós nos encontrarmos em lugares muito melhores. E se voltarmos, fazemos a diferença. Obrigada, nosso irmão Éder, mais uma vez, porque a gente vê que foi de coração realmente o que compartilhou conosco. Obrigada, Senhor, numa palavra que consiga definir o sentimento, creio, de todos nós nesse momento. Só gratidão, gratidão, gratidão. Graças a Deus.